Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E finalmente vamos fazer um vídeo aqui mais longo, detalhado. A gente está naquela pegada dos shorts para dar uma movimentada aí no YouTube, mas nunca vamos aqui abandonar a essência, que são vídeos explicativos do tema futebol, uma vez que nós somos amantes do futebol. Fim da terceira fase da Copa do Brasil, vamos dar aqui aquela penteada nos resultados e na classificação para a próxima fase, que será as oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira semana de junho já tem o sorteio, e aí não tem mais essa situação de pote 1 com pote 2, de equipe menor ranqueada recebe a equipe de melhor ranking, não. Vão colocar 16 bolinhas dentro de um pote e vão ser sorteados os confrontos, independente de estado, independente de Série A, Série B, de Série C, enfim. Caiu ali dentro, sai o sorteio e o confronto. Ou seja, podemos ter confrontos aí mundiais, para não dizer por baixo. Bora falar então da terceira fase da Copa do Brasil, que se encerrou. O Maringá empatou com o Atlético Mineiro na primeira partida por 2-2 lá em Maringá. Tinha sim uma esperança de ir para Belo Horizonte, talvez levar a partida para os pênaltis ou vencer naquele escanteio, naquele pênalti, naquela falta boba, né? Que acaba fazendo gol e retranca ali. Porém, o que aconteceu foi uma sonora goleada do Atlético Mineiro. O jogo não foi fácil. O Atlético Mineiro no primeiro tempo teve muita dificuldade, acabou abrindo o placar ali praticamente nos acréscimos do primeiro tempo, e aí no segundo tempo sim, deslanchou e aniquilou a boa equipe do Maringá, que já foi vice-campeã estadual esse ano nos pênaltis. Então assim, vem para um ano muito bom de 2025 a equipe do Maringá, porém dessa vez deu Atlético Mineiro classificado. O outro confronto foi quem? O Botafogo, o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores de 2024, contra o Capital, que é uma equipe ali do Distrito Federal, emergente ali no cenário do Centro-Oeste, mas que quando a gente já viu o sorteio, a gente já imaginava o que ia acontecer. Na primeira partida, o Botafogo não deu chance, mostrou quem é o glorioso, mostrou que é tempo de Botafogo, meteu um sonoro 4-0, assim, ó, tranquilo. Porém, na segunda partida, o Capital fez história, porque uma equipe que está começando, recém-formada, nova para os padrões de futebol, venceu o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro da Série A, mesmo que o Botafogo estava com a equipe alternativa, então foi um mérito assim, ó, histórico para a equipe do Capital. Eu acredito que para o Botafogo tivemos até um certo tom de vexame, uma vez que você já venceu o seu adversário por 4-0 e perdeu o jogo da volta da forma que foi. Então parabéns ao Capital, que escreveu ali na sua história um degrau positivo. Ao Botafogo ficou com a classificação, porém aquele gostinho de uma derrota fora dos planos. Próximo aí confronto foi São Paulo Futebol Clube da Série A contra o Náutico da Série C. Primeiro jogo, estava lá no Morumbi, fiz bastante shorts, bastantes vídeos. Quem quiser acompanhar é só entrar aí no canal, né? Só procurar aí que vocês vão achar muita coisa para assistir dessa partida de dentro do campo praticamente. O São Paulo venceu por 2-1 de forma até complicada, se não é o Luciano ali exercer seu papel de atacante, que a torcida do São Paulo tem aquela, né? O Luciano atacante é muito bom, o Luciano meia descartável. O Luciano foi atacante nessa partida, fez 2 gols, o Náutico abriu com um golaço, fez 1-0, o São Paulo virou com 2 gols do Luciano, e aí o São Paulo levou a vantagem do empate para o segundo jogo. Já no segundo jogo tivemos expulsão relâmpago, gol rápido, expulsão de jogador do São Paulo e jogador do Náutico ali, com menos de 20 minutos, já tinha 10 para cada lado, em lances diferentes, mas acabou sobressaindo aí a vantagem tricolor, abriu 2-0, depois tomou um golzinho e o São Paulo saiu classificado para as oitavas de final. Próximo confronto, aí é o primeiro passeio da zebra, que passeou bastante, muito mesmo, nessa terceira fase da Copa do Brasil.
O CSA recebeu o todo-poderoso Grêmio, tricampeão das Américas, venceu o primeiro jogo por 3-2 e aí todo mundo imaginava que o Grêmio, no jogo de volta, ia para cima, ia fazer o resultado e conseguiria se classificar. Porém, no jogo de volta, o placar não saiu do zero, teve polêmica com a arbitragem, teve polêmica com o VAR, teve polêmica de todos os lados que se imaginar e o CSA, para surpresa de basicamente todo mundo, menos a própria torcida, saiu classificado desse combate histórico e o CSA escreveu na sua história uma página de glória. Eliminou um tricampeão da Libertadores num mata-mata de 2 partidas e conseguiu seguir vivo na Copa do Brasil rumo às oitavas de final. No próximo confronto temos o Inter contra o Maracanã. Primeiro jogo 1-0 para o Inter, foi um placar baixo, esperava-se muito mais do Inter no primeiro jogo, porém no jogo da volta o Inter foi lá, fez 3-0, perdeu 3 pênaltis na mesma partida, 2 com Alan Patrick, seu grande craque. Imaginava-se que na primeira partida dentro de casa o Inter faria uns 3 e no jogo de volta o Inter ganharia também. Porém, o que aconteceu foi o inverso, mas a soma dos placares, de qualquer forma, deu classificação para o Inter. Ou seja, Grêmio eliminado, Inter classificado. Imagina como é que ficou Porto Alegre depois da rodada. Na próxima, vamos falar de Fluminense e Aparecidense, lá do estado de Goiás. Flusão meteu 1-0 no Maracanã, placar magro, jogo difícil, porém, no jogo da volta, que foi disputado no Mané Garrincha, no Distrito Federal, a equipe de Aparecida de Goiânia resolveu levar o jogo lá para o Distrito Federal para aproveitar, né, o grande número de torcedor tricolor que reside ali na redondeza do Distrito Federal, porém acabou levando uma varada de 4-1, foi eliminado e o Fluminense saiu classificado para a próxima fase. Outro confronto, Criciúma e Red Bull. Esse tem uma peculiaridade, porque eu, na minha humilde opinião, falei assim, ó, dessa fase da Copa do Brasil, Criciúma e Bragantino, Bragantino e Criciúma vai ser o confronto mais equilibrado ali, porque o Criciúma estava na Série A o ano passado, o Red Bull Bragantino quase que cai para a Série B, então assim, ó, a posição dos dois poderia ser o contrário. O Criciúma está na Série A e o Red Bull na Série B, de tão perto que eles ficaram ali no fim do campeonato. O Criciúma aproveitou o mando de campo, fez 1-0, venceu a primeira partida, porém na segunda partida, meu amigo, o Red Bull Bragantino mostrou que ele não está bem no Brasileiro à toa, mostrou que ele vai passar longe de brigar por rebaixamento esse ano e espera o Massa Bruta aí brigando por G4 e quem sabe o título, e aplicou uma sonora goleada no Criciúma de 6-0, assim ó, para espanto geral, acho que até da torcida do próprio Bragantino, e aí não tem jeito, né? Massa Bruta classificado e vem forte na Copa do Brasil para a próxima fase. Outro jogo foi Operário e Vasco, e aqui teve aquele tom de quase para um lado, de sufoco para o outro, de mais sorte do que juízo. Por quê? Primeira partida 1-1, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Segunda partida, Vasco vencendo até o finalzinho, tomou um empate 1-1, pênalti. O Operário teve a oportunidade de eliminar o confronto, de fazer o gol e eliminar o Vasco, acabou perdendo os pênaltis. Aquele jogo que teve briga até na disputa de pênalti, porque quando o seu goleiro defende, você não pode comemorar mais, porque os adversários acham um absurdo. Ao invés deles ficarem contrariados com o jogador de linha que perdeu, ele vai reclamar dos jogadores de linha do outro time que está comemorando a defesa do goleiro. Mas enfim, acabou que no fim de tudo, o Vasco sobressaiu e saiu classificado para a próxima fase. O Operário, que já vem num ano histórico, campeão paranaense, bateu na trave aí, foi muito bem e desperdiçou sim a chance de sair classificado num pênalti que era só ser convertido e eliminar o Vasco dentro de São Januário. O Vasco, que não tem nada a ver com isso, saiu classificado e vem forte aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Outro confronto que, assim, mesma situação aqui, dos tons, dos contornos de dramaticidade. Retrô
e Fortaleza. Retrô de Pernambuco, Fortaleza do Ceará, aquele confronto nordestino. Primeiro jogo 1-1, o pessoal achou Fortaleza, a hora que recebeu o Retrô, vai passar por cima, time de Libertadores, vice-campeão de Sul-Americana. Porém, o que aconteceu? Me desculpem, senhores. 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o Retrô passou o carro. Fortaleza começou a errar pênalti atrás de pênalti. O Retrô, fazendo todos os pênaltis, acabou metendo 4-1 ali e se classificou lá na cidade de Fortaleza para as oitavas de final da Copa do Brasil, para a próxima fase. Então, meus parabéns ao Retrô. Teoricamente, mais uma zebra aí. Temos o CSA e temos o Retrô. O próximo confronto, e aqui eu coloquei de maldade mesmo para fazer o vídeo pegar fogo, né? Temos Santos e CRB. O Santos de Neymar, o Santos todo-poderoso, o Santos que retornou à Série A do Brasileirão no ano de 2025. Primeiro jogo dentro de casa, eu estava lá na Vila Belmiro, não dentro do campo, estava do lado de fora. Inclusive ouvi o gol, né? A torcida gritando. Tem os shorts aí, foi no dia 1º de maio, se eu não me engano. Tem os shorts aí no canal. Eu estava lá na porta da Vila Belmiro e aí vendo o movimento da galera e o Santos fez o gol. 1-1, Santos e CRB no primeiro jogo. O segundo jogo, nós tivemos um empate de 0-0. Nesse jogo, o Neymar entrou, lotou o estádio, o Rei Pelé, lotou. Não cabia mais gente, todo mundo querendo ver o Neymar. O Neymar entrou e jogou bem, dentro da medida do possível, porém fomos para os pênaltis. O Neymar bateu o pênalti, fez, porém o CRB, num conjunto, foi mais eficiente e acabou saindo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Próximo confronto aqui, Paysandu e Bahia. Primeiro jogo, o Bahia já venceu fora de casa 1-0, sem muito sofrimento lá em Belém. E no segundo jogo, o Bahia amassou o Paysandu, não teve chance mesmo, não teve sua classificação ameaçada em momento algum, 4-0, e o Bahia, tricolor de aço, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bora lá o próximo jogo. Esse aqui é o único confronto de Série A, Ceará e Palmeiras. Primeiro jogo lá no Ceará, 1-0 para o Palmeiras. No segundo jogo, o Palmeiras recebeu o Ceará, teve ali uma dificuldade no primeiro tempo, até que abriu o placar, e depois que abriu o placar o jogo ficou tranquilo. O Estevão acabou com o jogo, fez 1, fez 2 e aí já era. No fim do jogo ainda, se eu não me engano, o Flaco Lopes fez o terceiro gol. Palmeiras tirou o Ceará com uma certa tranquilidade até inesperada e deu o Verdão classificado para a próxima fase. Outro confronto, Botafogo da Paraíba e Flamengo. A gente sabia que o Flamengo era mais amplo favorito. Até jogando fora de casa, o Flamengo teria mais torcida do que o próprio Botafogo da Paraíba. Venceu o primeiro jogo por 1-0 e a minha surpresa no segundo jogo não é o Flamengo fazer 4 gols, mas sim tomar 2 gols do Botafogo da Paraíba. Inclusive tomou um gol daquele do ceifador, né? Se eu não me engano, o Henrique Ceifador, que faz o gol e comemora desse jeito. Fez lá 2 gols do Botafogo da Paraíba, jogador emocionado, primeira vez que joga no Maracanã, família, né? Aquela situação toda do jogador de um time menor em relação ao jogador do time maior. E aí o Mengão classificado sem muita dificuldade. Próximo confronto aqui, um clássico caseiro, Grêmio Novo Horizontino e Corinthians. Primeiro jogo, o Corinthians venceu fora de casa, e no segundo jogo, quando estava 0-0 ali no finalzinho, que o medo da torcida do Corinthians era o quê? O Novo Horizontino faz um gol e leva para os pênaltis, e o Alberto fez um gol ali já perto dos acréscimos, fez 1-0 também para o Corinthians. Então o Corinthians venceu as 2 partidas, tranquilo, não foi uma classificação fácil, mas também o Corinthians não sofreu risco, hora nenhuma. Corinthians classificado para a próxima fase. Próximo confronto, aqui sim já teve uma tranquilidade maior. Cruzeiro
recebeu o Vila Nova, que vem batendo na trave aí para subir para a Série A há um certo tempo, fez 2-0, a equipe do Cruzeiro vive o seu melhor momento em anos, assim, 5, 6 anos que o Cruzeiro não vive um momento tão bom como está vivendo agora. Venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo, quando o Vila Nova ia tentar fazer alguma coisa, tentar fazer um gol para dar aquela dificultada, acabou que o Cruzeiro abriu 1-0, aí o Vila teve que ir para cima, e aí quando você vai para cima de uma equipe que tem Caio Jorge, Gabigol e companhia limitada, acabou que o final ficou 3-0 e o Cruzeiro se classificou ali, ó, tranquilaço para a próxima fase. Vamos falar agora de Brusque e Atlético Paranaense. O Brusque recebeu o Furacão no primeiro jogo, empatou por 0-0. Brusque de Santa Catarina, Atlético Paranaense do Paraná, uma equipe tradicional da primeira divisão. O Brusque, uma equipe que figura ali na Série B, na Série C, é uma equipe tradicional aí também do futebol do cenário brasileiro. Primeiro jogo 0-0, tudo em aberto, porém, dentro de casa o Furacão não deu chances para o Brusque, fez 1-0, segurou ali o placar, garantiu sua classificação e encaminhou para esse ano de retomada, para esse ano de luta, para esse ano de tentativa de uma conquista de acesso, encaminhou uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, para melhorar a moral dos jogadores, para melhorar a moral da torcida. Então, assim, seria muito ruim para o Atlético Paranaense ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil, principalmente pelo adversário, que é o Brusque, que não é um... Se dá ali um Palmeiras e Atlético Paranaense, era mais complicado, né? Um Flamengo e Atlético Paranaense, mas era o Brusque, que é uma equipe mais modesta, e aí o Furacão conseguiu se classificar e é mais uma nas oitavas de final. O vídeo vai ficando por aqui, se inscreva aí no canal, vai desculpando a voz, a gente fica meio doente, que essas viroses que dá no Brasil inteiro, todo mundo pega, acontece com todo mundo, não tem jeito. E se inscreva no canal, dê o like, compartilha, continua acompanhando a gente aqui. Os shorts vão ser diários e a gravação dos vídeos, pelo menos 2 por semana. O da terça-feira já está aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.